Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência hoje para a segunda aulinha sobre o benzimento, né? Relembrando que esse curso nós não trabalharemos somente, tá? Sobre o benzimento, as orações, né? Nós também vamos abordar outros temas que vão nos auxiliar a essa prática de uma forma mais aprofundada, com mais sabedoria, que acredito que também vai agregar outros pontos também da nossa jornada espiritual. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre os chakras, tá, pessoal? Os chakras, eles são muito importantes, porque na linguagem sânscrito, né, que é uma linguagem lá da Índia, eles significam rodas de luzes. Então, os chakras, eles têm energia, né? Nós, no nosso corpo, somos compostos por 80 mil chakras, tá? Eu preparei um textinho, um caminhozinho pra gente estar seguindo. Desses 80 mil chakras que temos, nós falaremos dos principais chakras, que são 7, tá? Que eles compõem ali a nossa coluna vertebral. E aí eu separei alguns tópicos pra gente estar abordando dentro desse tema, tá? Em conjunto. Os chakras, pessoal, eles têm a função de captar e também distribuir nossa energia vital. Por isso que nós temos 80 mil espalhados pelo nosso corpo, porque auxilia na distribuição. E quando a gente fala sobre captar energia, desde captar as energias positivas, por exemplo, quando os guias nos limpam através do tabaco, ou através da bebida, ou através da emanação energética, né, das mãos. Como também a gente às vezes capta energias quando nós vamos em alguns ambientes que também não são muito favoráveis. E aí a gente acaba captando aquela energia daquele local ou de outras pessoas. E isso acaba interferindo no nosso chakra. Podendo então ser de uma forma positiva, como eu falei, né? Dando um exemplo ali, quando somos atendidos por um guia espiritual, como também de uma forma negativa. E no benzimento, pessoal, nós teremos essa capacidade através da oração, através do ato de benzer, de abençoar, de também limpar e fortalecer os chakras das pessoas. Quando nossos chakras, eles estão em equilíbrio, tá? Quando eles estão em equilíbrio, funcionando perfeitamente, nós somos capazes de realizar tudo, tá? Nós nos sentimos bem, nós nos sentimos equilibrados emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, tá? Agora, quando eles estão em desequilíbrio, quando eu tenho um bloqueio energético, isso vai interferir em diversos pontos da nossa vida. Às vezes até acabar, você tem um bloqueio em determinado chakra, isso pode gerar bloqueios em outros, ou fazer com que os outros chakras não rodem da maneira mais adequada, tá? Então, eu falei para vocês que a palavra chakra no sânscrito, né, na Índia, significa roda de luz. Por que roda de luz, tá? Porque são centros energéticos, tá? Que representam os diferentes aspectos da nossa natureza. Então, eles estão, os chakras estão associados ao nosso corpo. Nós não somos compostos só pelo corpo físico, tá? Algumas religiões falam que nós somos corpo físico e corpo espiritual. Aqui, como a gente segue também o esoterismo, nós já vamos denominar de corpo físico, corpo etérico, que é a parte energética, que ela é igual ao nosso corpo físico, tá? Onde normalmente as doenças primeiro vão estar presentes ali no corpo etérico para depois para o corpo físico. Temos o nosso corpo astral, tá? Que nem sempre ele normalmente vai ter o nosso formato, mas nem sempre, tá? Igual o corpo físico. E temos aí o corpo mental inferior, mental superior e assim por diante, que aí hoje eu não vou entrar em maior profundidade, tá? Então, os chakras, eles estão conectados tanto com o nosso corpo físico, com o nosso corpo etérico e nosso corpo astral, tá? E eles transmitem, estão ligados à nossa energia. Nós precisamos saber e lembrar que todos nós somos compostos de energia acima de tudo, tá bom, pessoal? Os 7 principais chakras que é o que eu queria abordar. Nós temos 80 mil, mas nós não vamos poder falar sobre todos, tá? Mas os 7 principais,
estão localizados ao longo da nossa coluna vertebral, tá? E cada um deles tem uma área de atuação específica. O conjunto vai contemplar os 7 primeiras glândulas do nosso sistema endócrino. Então, eu vou primeiro pontuar para vocês e falar um pouquinho sobre cada um. Nós temos, então, o nosso chakra coronário, localizado aqui acima da nossa cabeça, tá? Nós temos nosso chakra frontal, aqui que está localizado bem no meio daqui da nossa sobrancelha, que alguns falam que é o nosso terceiro olho, tá? Nós temos nosso chakra laríngeo, nós temos nosso chakra cardíaco, que é localizado bem entre os seios, tá? Nós temos o nosso chakra do plexo solar, que ele é localizado um pouco abaixo do chakra cardíaco e acima do chakra da região do umbigo, e um pouco mais pro lado aqui da região do nosso pâncreas, tá? Temos o nosso chakra umbilical, que ele está localizado de 2 a 3 dedos abaixo do umbigo. E nosso chakra básico, tá? Que às vezes é confundido com o chakra sexual, mas não é o mesmo. Ele também atua nessa parte, mas não é o mesmo. O chakra básico, ele está localizado no períneo, entre a vagina ou pênis e o ânus, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, quando a gente fala de chakra, não tem como falar também das cores, pois cada chakra tem determinadas cores. Existe uma ciência que chama cromoterapia. Essa ciência, ela trabalha e reequilibra, né, o nosso corpo, trata doenças através das cores. E essas cores são muito utilizadas em relação a essa parte dos chakras, pessoal, tá? Nessa ciência da cromoterapia, que também vai ser muito importante para nós conhecermos um pouquinho, ela fala que existem cores que representam o movimento, a transformação, tá? Que são as cores, por exemplo, o vermelho, o laranja, o amarelo, tá? E existem cores, e essas são cores ligadas ao fogo, tá? Ao elemento fogo. E existem cores que são mais ligadas ao elemento água, a parte assim de harmonia, de calmaria, de tranquilidade, que são as cores, por exemplo, o verde, o azul, o violeta. E também temos as cores chamadas neutras, que são cores que elas não geram um antagonismo, digamos assim, que aí temos o marrom e outras coisas. E diante disso, pessoal, por que eu falo que é importante a gente saber um pouquinho sobre as cores? Porque em outras aulas, acho que na última aula eu falei um pouquinho sobre os cristais, né? E os cristais, eles têm cores. E através dessas cores, sabendo um pouquinho, brevemente, né? Não estamos aprofundando, mas sabendo que as cores vermelhas, laranja, amarelo são ligadas a cores de movimento, de transformação, nós podemos fazer uso de pedras associadas a essa energia para trabalhar alguns chakras, quando a gente sabe quando eles podem estar em deficiência, associando também com as cores deles, tá? Então, por isso que é importante, por isso que eu quis ensinar vocês um pouquinho de tudo, tá? Para que assim vocês consigam se aprofundar e saber um pouco mais. A cromoterapia, ela faz o uso de uma caneta, né, com cores, e aquela cor, ela vai ser emanada por aquela caneta, que é uma caneta, acredito que seja de LED, e ela vai trabalhar alguns pontos. Então, é uma forma também da gente estar trabalhando os nossos chakras, os nossos pontos e fazendo um tratamento. Mas, no caso, assim, associado ao benzimento, faremos o uso de alguns cristais também para benzer, tá? Os seres que amamos e que os consulentes, o que desejamos, tá bom?